Olá, irmãos e irmãs, saudações em Cristo, Senhor da Igreja. Que bom nos encontrarmos através deste veículo YouTube para, no meio da crise, no meio do isolamento, em tempos de incerteza, podemos focar na Escritura Sagrada, nos preparando assim para a oração. Não esqueça de participar do nosso chat, irmão e irmã. Faça ali os seus pedidos de oração, como sempre temos colocado aqui. Coloque seus motivos de gratidão também, porque o cristão, na sua oração, não apenas faz pedidos, não é? Mas ele também agradece por tudo. Vamos à palavra, irmãos? Hoje nós vamos encerrar o estudo do tema iniciado na última terça-feira, como lutar as nossas lutas. O texto bíblico é o do livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 16. Eu peço que você então acompanhe a leitura, Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou ali um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmãos, nós estamos falando de uma situação da vida do povo de Israel, recém-saído da escravidão no Egito, em que ele foi alcançado, o povo, foi alcançado pelo inesperado. Os amalequitas, de forma sorrateira, e nós veremos isso daqui a pouco, eles então combateram com os israelitas. Algo que eles não estavam prevendo aconteceu. E no meio desta situação nós já tiramos, ou a partir desta situação, nós já tiramos terça e ontem à noite algumas lições. A primeira é que nós devemos sempre estar preparados para a luta, para a guerra. A segunda é que nestas lutas, nas batalhas que travamos, nós não podemos nunca utilizar armas comuns. E a terceira e última lição, irmãos, que nós extraímos aqui desse texto, Êxodo 17, a partir do verso 8, é de que nem sempre os motivos das nossas batalhas têm a ver conosco, ou somente conosco. Eu quero repetir para que você reflita. Nem sempre os motivos das nossas batalhas têm a ver conosco, ou apenas e tão somente conosco. Essa é uma lição difícil de assimilar, mas é uma lição tremenda. É uma lição que faz toda a diferença. Colocando de outra maneira, os motivos das batalhas nas quais Deus nos envolve nem sempre têm a ver comigo ou com você. No livro de Deuteronômio, capítulo 25, e nós estamos indo para outro texto, irmãos, porque cremos que a Bíblia é uma unidade. E cremos na analogia da fé, textos que vão se completando, trazendo luz a um texto, é a palavra de Deus, não é? Deuteronômio, no capítulo 25, ele mostra Moisés advertindo o povo, citando justamente Amaleque. Ele dá detalhes de Amaleque, ele mostra que foi realmente um ataque traiçoeiro, foi um ataque injusto. Ali em Deuteronômio capítulo 25, a partir do verso 17, nós lemos assim:
Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Vejam que não foi um ataque num campo de batalha, com exércitos postados, se encarando de frente. Foi um ataque por trás, irmãos, de emboscada, pegando os mais fracos, os desfalecidos, diz o texto. Obviamente, essa palavra de Moisés é dita depois do que nós estamos analisando aqui em Êxodo, né? Ele está ressaltando, olhando para trás na história, ressaltando que os amalequitas atacaram de forma covarde, desleal. E ele diz para os israelitas não se esquecerem disso. E o ponto aqui, irmãos, é que o texto bíblico não mostra por que razão Amaleque agiu assim, atacou assim a Israel. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O que nos dá a ideia de que nem sempre as batalhas nas quais Deus nos envolve têm a ver conosco pessoalmente. Depreende-se disso, então, que você não pode e não deve lutar as suas lutas de forma a associar as vitórias a você mesmo. Moisés, nessa luta, nessa batalha, acabou revelando isso, que aquela luta tinha muitas outras razões. Envolvia a segurança do povo, envolvia o castigo de Deus sobre os inimigos do seu povo, no caso aqui, os amalequitas. Ou seja, era uma situação que não dizia respeito diretamente a Moisés, mas mesmo assim era para ele lutar com as armas de Deus, mas era para ele lutar. Então preste atenção, às vezes, quando nós estamos passando por lutas ferrenhas, uma boa pergunta para ser feita é a seguinte: Senhor, me ajude a entender aqui. Com quem isso tudo tem a ver? É só comigo? Eu não estou vendo razão em mim, na minha vida, para passar isso. Pode ser que a cegueira seja minha, mas eu não estou conseguindo ver. Precisamos fazer essa pergunta, irmãos. E mais, estarmos preparados para entendermos que nem sempre as batalhas que travamos estão relacionadas conosco ou só conosco. Se isso acontecer com você, isso é normal, porque nem sempre tem a ver conosco, irmãos. Às vezes sim, nem sempre, no entanto. Aliás, geralmente, as nossas lutas não têm a ver somente conosco. Então, se tratarmos as nossas lutas como sendo uma questão apenas nossa, é uma questão de honra para mim, pastor, nós vamos acabar metendo os pés pelas mãos. Gideão é um bom exemplo disso. Nós lemos em Juízes 7:18 que numa ocasião Deus mandou Gideão a uma batalha e na hora da batalha ele instruiu o povo assim: gente, na hora em que vocês forem atacar o inimigo, vocês vão gritar um grito de guerra dizendo assim: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão, irmãos. O que é isso, não é? É pelo Senhor e só pelo Senhor. E o texto de Juízes continua, o povo vai, luta, e depois no capítulo 8 de Juízes há algo muito interessante. Antes da luta, Gideão criou a expectativa de que ele e Deus trabalhavam juntos, né? Pelo Senhor e por Gideão, 50% para cada um. E ele comunicou com isso que muito do que ele estava para fazer dependia das suas próprias forças, e isso é muito perigoso, né? Seria então uma parceria pelo Senhor e por Gideão. E no capítulo 8, verso 22 de Juízes, o povo pediu mesmo para Gideão dominar. O povo disse: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho de teu filho. Olha que povo iludido, não é? Que povo sem rumo. Porque nos livraste do poder dos midianitas. O povo nem sequer mencionou o nome de Deus, irmãos. O nome de Deus nem sequer é mencionado aqui.
É perigoso você e eu agirmos de maneira que passemos a ideia de que a vitória depende basicamente de nossas habilidades e de que a luta tem a ver apenas e tão somente conosco mesmos. Gideão então disse, na sequência ali do texto de Juízes: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Opa, até aqui está indo bem, né? Mas ele continua dizendo: só um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos. E aí, irmãos, o texto continua. Gideão estava dizendo assim: não quero ser rei, mas se vocês me derem ouro, eu aceito. E o que é que ele fez com esse ouro, irmãos? Juízes 8, 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Esse é o fim, irmãos, de todo aquele que de alguma maneira luta as suas guerras, associando a batalha a si mesmo, ou quer que a vitória seja atribuída de alguma forma a ele próprio. Isso foi um laço para ele, diz o texto, e para toda a sua casa, toda a sua família, e também para toda a nação de Judá. Olhando outra vez então para o texto de Êxodo 17, irmãos, vejam agora os versos 13 em diante, que dizem assim: e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou: o Senhor é a minha bandeira. Irmãos, o texto mostra o que aconteceu depois da batalha, né? Entre outras coisas, Moisés levantou um altar e o chamou: o Senhor é minha bandeira. Algumas igrejas, algumas denominações gostam de falar isso em hebraico, né? É Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. Mas qual é o significado disso, irmãos? Significa que nós devemos saber identificar muito bem qual é a nossa bandeira nas nossas lutas. O Senhor era o segredo da vitória de Moisés. O Senhor Deus era a melhor estratégia de Moisés. O Senhor era a melhor arma de Moisés. Então, ao Senhor pertenciam os créditos da vitória, né? Era essa a mensagem que Moisés estava dando aqui, irmãos, ao erigir um altar e dizer: o Senhor é a minha bandeira. E eu pergunto a você, no meio da crise que estamos vivenciando, qual é a nossa bandeira hoje? Qual é a sua bandeira no meio dessa luta? É a bandeira da própria razão? Pastor, mas eu tenho razão nisso, o senhor não está vendo, não. A sua bandeira é a bandeira da razão própria, é a bandeira da autonomia, e por isso é a bandeira da teimosia. Tem sido essa a sua bandeira? Qual é a nossa bandeira no meio da nossa guerra, das guerras que travamos? É a bandeira das soluções humanas, é a bandeira da sabedoria humana, que tem um teto, né? A bandeira dos caminhos terrenos. Qual é a sua bandeira, irmão e irmã? Todos que lutam têm uma bandeira, ou seja, todos que lutam acabam embraçando e carregando uma bandeira. Todos que lutam são movidos por uma bandeira, né? Qual é a sua, então? Moisés nos mostrou que ele fazia questão que ficasse registrado que ele não conseguiu aquilo por ele mesmo, mas Jeová Nissi, que todos reconhecessem que o Senhor era a bandeira dele. Nada de pelo Senhor e por Moisés, não é? O Senhor deve ser a nossa bandeira. Os caminhos dele, as soluções dele, devem ser os nossos caminhos e as nossas soluções. Dependendo da bandeira que levantamos, irmãos, as nossas batalhas podem ser resolvidas de maneira bem mais efetiva, não tenham dúvida disso. E o motivo maior de estarmos lidando com as nossas lutas não somos nós mesmos. É, na verdade, a glória do nome do Senhor.
E tem a ver também com gente ao nosso redor. Deus pode estar nos colocando na luta para alcançar outros ao nosso redor. O que está em jogo, irmãos, são propósitos muito maiores do que a nossa vida aqui. Não é algo circunscrito apenas a mim e a você tantas vezes. Não somos nós, não está relacionado diretamente a nós, focado apenas e tão somente em nós. O que está em jogo é a glória do nome do Senhor e a sua vontade e o seu propósito, para nós também, mas também aquele que está ao nosso redor. Nas suas lutas, lembre-se disso. Então, 3 lições muito importantes que a Escritura nos dá aqui em Êxodo 17. É verdade que temos outras tantas lições aqui, mas eu quero destacar essas 3. Primeiro, eu e você devemos estar preparados para a luta. Segundo, nunca nestas lutas que travamos, devemos lutar com armas comuns. As armas do descrente não são as armas do cristão. E em terceiro lugar, nem sempre os motivos das nossas batalhas têm a ver conosco, ou apenas e tão somente conosco. Que o Senhor nos ajude então a aguardar. Eu sei que a demora, a espera não são fáceis, não é? Mas que Deus nos ajude a aguardar, a esperar com confiança no Senhor, estando prontos para a guerra, utilizando as armas de Deus nesta luta e reconhecendo que as batalhas que nós travamos nem sempre têm um alvo focado apenas em nós, mas tem a ver principalmente com a glória do nome do Senhor das nossas vidas. Eu quero até terminar aqui, citando aqui, uma postagem feita alguns dias atrás por um pastor presbiteriano, pastor Felipe Fontes. Ele escreveu algo muito interessante. Ele disse: uma coisa boa de ser cristão é poder estar confuso e em paz ao mesmo tempo. Quando Deus absoluto e pessoal é o seu ponto de referência, você nem precisa entender tudo. Lembrar-se de quem Ele é e de onde Ele está é suficiente. O nome disso é paz que excede todo entendimento. São palavras de sabedoria, não é, irmãos? Palavras extraídas da Escritura. Não é justamente isso que acontece conosco no meio das nossas lutas? Então, busque a glória do Senhor nas suas batalhas. Entenda que Deus está tratando não apenas contigo, mas com outros ao seu redor. E aí a importância da nossa confiança em Deus, a importância do nosso testemunho, não é? E nunca esqueça disso, aqui, das palavras do pastor Felipe Fontes. Como cristãos, nós podemos estar confusos e em paz ao mesmo tempo. O nosso ponto de referência é Deus, e o resultado disso vai ser paz. Vamos orar? Querido Deus, nós te buscamos nessa hora para engrandecer o teu nome, ó Deus, por esta grande bênção. Nós somos humanos, limitados e fracos, somos falhos. E muitas vezes, ó Deus, realmente a confusão teima em se instalar na nossa mente e no nosso coração. No entanto, ó Deus, ao mesmo tempo que isso acontece, nós estamos em paz, nós usufruímos da paz que vem do Senhor, da paz do alto dos céus, desta paz que excede todo entendimento. Nos ajuda, ó Deus, a lutar as nossas lutas do jeito do Senhor, a estarmos prontos para isso, usando as armas do Senhor, como vimos ontem, mas, ó Deus, sem esquecer que o Senhor está permitindo que as lutas nos cerquem para, em primeiro lugar, o teu nome ser glorificado. E também que nem sempre, ó Deus, as lutas têm a ver só conosco. Tem muita gente ao nosso redor que o Senhor está desejando tratar ao nos colocar na luta. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a enxergar isso, ajuste a nossa visão, o foco da nossa visão no meio das nossas lutas. E prepara-nos, ó Deus, para, ó Deus, glorificarmos ao Senhor dia a dia. Enquanto durar esse tempo de pandemia, enquanto durar essa crise, enquanto precisarmos estar isolados, mais reclusos,
que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, não é, irmãos? Que bom podermos ir para a palavra do nosso Deus. E agora, como sempre, nós vamos orar com as nossas famílias. E na sua oração, louve a Deus por essa paz em tempos de confusão, em tempos de incerteza. E eu quero fazer um pedido aqui a todos os irmãos, a todos que nos assistem, mas de uma maneira específica aos membros da Betel. Vamos registrar esse momento de oração em família? Tire uma foto da família reunida para orar e poste ali no grupo da igreja, no WhatsApp. Eu creio que serão recordações benditas do tempo que nós estamos vivendo, né? Algumas famílias já fizeram isso depois do culto de domingo, mas eu gostaria que essas mesmas famílias fizessem de novo e todas as demais, né? Vamos fazer isso já agora e depois, na sequência, você ore aí com os seus queridos. Tá bom? Um fraterno abraço virtual em todos vocês e até amanhã, sexta-feira, fechando mais essa semana de oração. Deus os abençoe em tudo.